Fiquei muito intrigado ao saber que a bruxaria e a maçonaria tinham tanto em comum. No entanto, os seguidores da bruxaria dispensam o conceito bíblico de Lúcifer. A maçonaria vai tão longe que realmente chama Lúcifer de Deus. Nas palavras do soberano pontífice da maçonaria universal, Albert Pike. Sim, Lúcifer é Deus. Infelizmente, Adonai também é Deus. A verdadeira e pura religião filosófica é a crença em Lúcifer, o igualitário a Adonai. Mas Lúcifer, Deus de luz e Deus de bondade, está lutando pela humanidade contra Adonai, o Deus das trevas e da maldade. Ouça as palavras do maçom do 33º grau, Manlip Hall. Quando o maçom descobrir que a chave do guerreiro é a correta aplicação do dínamo de força vivente, então ele aprenderá o mistério da sua arte. As forças agitadas de Lúcifer estão em suas mãos e antes que ele possa dar passos à frente e para cima, ele deve provar sua habilidade em aplicar essa energia. Dos literalmente milhões de maçons do mundo todo, quantos estão realmente conscientes do real significado dos símbolos maçônicos? A resposta é bem poucos. Como a maioria dos maçons nunca ultrapassam o 3º grau da loja azul, a classificação de mestre maçom, a maioria deles nunca descobrem no que estão envolvidos. E nunca vão descobrir o que é maçonaria, a não ser que tentem entrar nos níveis mais altos do rito escocês ou do rito de York. De fato, eles não são só ignorantes, são deliberadamente enganados por seus superiores na loja. Assim falou a própria autoridade Albert Pike. Os níveis azuis não são mais do que a parte de fora do templo. Parte dos símbolos são expostos ali para os iniciantes. É intencional que eles não os entendam, mas é intencional que eles pensem que os entenderam. Quando muitos maçons passam pelos primeiros 3 graus, tornam-se mestres maçons e param por aí, pensando que é somente uma organização fraternal. E eles não percebem que seus líderes têm conscientemente mentido e os enganado porque eles não querem que se entenda os verdadeiros ensinamentos da maçonaria. Eu comecei com boas intenções, achando que estava entrando numa fraternidade de fato muito interessada em ajudar pessoas. Mas agora eu percebo que em escalões mais baixos, níveis inferiores, você não sabe toda a verdade. O significado da loja, o que ela era para mim, um grupo de pessoas que estavam ali para ajudar os outros. E haviam diferentes coisas assim, que se podiam perceber na loja. As pessoas estavam juntas, unidas por algo. E pensei ser uma organização cristã. O que fazia alguém pensar que a loja maçônica era um lugar cristão era o fato que encontrei pessoas que eram membros da mesma igreja a que eu pertencia, a Igreja Presbiteriana do Canadá, como membros da loja, membros em posições importantes na loja. E acontecia que essas pessoas, dentro dos rituais, usavam citações das Escrituras. Então, isso me fez pensar que eu estava certo. Eles pensam que estão ingressando, na verdade, numa organização cristã. Isso porque, na verdade, os 3 graus da loja azul são validados no espelho cristão. Jesus Cristo é o centro da fé cristã. E, de fato, sem ele não há cristianismo. Isto é porque Jesus declarou ser Deus encarnado e, como tal, não pode ser separado de seus ensinamentos. Ele não ensinou um sistema de moralidade para levar alguém a Deus. Ao contrário, ele disse ser o caminho ao Pai. Na maçonaria, qual é o ensinamento oficial sobre o Messias? Ouça de novo o soberano pontífice do rito escocês, Albert Pike. Ela reverencia todos os grandes reformadores. Ela vê em Moisés, o doador da lei dos judeus, em Confúcio, Zoroastro, Jesus de Nazaré e no árabe iconoclasta grandes mestres de moralidade e eminentes reformadores, e nada mais. Em outras palavras, Jesus foi reduzido a um grande reformador. Nem um pouco diferente de Confúcio ou Zoroastro, mas a Bíblia diz claramente em Atos capítulo 4,
Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. A essência do cristianismo é que o homem é incapaz de salvar a si mesmo. Por esta razão, Deus mandou seu único filho para fazer expiação por nós, morrendo em uma cruz. Isso é tão diferente da forma de ensinar de Manly Hall em seu livro Chaves Perdidas da Maçonaria. O verdadeiro maçom não é preso a uma crença. Ele percebe com iluminação divina de sua loja que, como maçom, sua religião deve ser universal. Cristo, Buda, Maomé, o nome significa pouco, porque ele reconhece somente a luz e não o condutor. Ele adora em todo santuário, se ajoelha diante de qualquer altar, seja num templo, mesquita ou pagoda, catedral, e percebe com seu verdadeiro entendimento a unidade de todas as verdades espirituais. Nenhum maçom pode ser limitado, pois sua loja é a expressão divina de toda a abrangência. Nenhum maçom pode ser limitado, pois a sua loja é a expressão de toda a abrangência. Uma afirmação interessante, já que na Bíblia Jesus Cristo diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Os maçons dizem que Jesus Cristo é simplesmente outro grande mestre, outro grande profeta moral, é igual a Buda. Realmente os maçons ensinam, de acordo com Albert Pike, que Buda foi o primeiro grande professor maçônico. Então eles estão igualando Jesus a Buda, a Maomé e a líderes religiosos. Como qualquer outro líder religioso, ele não é Deus, ele não é o Salvador encarnado que veio para salvar o homem dos seus pecados, porque o maçom não precisa de um Salvador. Os maçons acham que eles podem salvar a si próprios através de boas obras. Na loja que eu pertencia, nós tivemos um muçulmano pedindo para ser membro. E os membros da minha loja não tinham como iniciá-lo porque sabiam que não poderiam iniciá-lo com a Bíblia Sagrada. Então, eles mandaram uma carta para a grande loja de Alberta, Canadá, pedindo instrução. E a carta voltou afirmando que deveríamos colocar o Alcorão com o esquadro e o compasso ao lado da Bíblia, com o esquadro e o compasso sobre o altar e iniciá-lo com todas as honras. O cristão acredita na Bíblia, no fato de que Deus existe na Trindade, as três pessoas que são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o que a maioria das pessoas não sabem, inclusive os maçons, é que o Deus da maçonaria, o grande arquiteto do universo, também é uma Trindade. Em ambos os ritos, tanto o escocês quanto o York, você descobre que os maçons estão em uma jornada procurando o nome perdido de Deus. Parte da sua religião é a crença que o nome secreto de Deus foi perdido. E eles contam toda uma história da construção do templo de Salomão e o arquiteto Hiram Abif, que quando construíram o templo, perdeu o nome sagrado de Deus. Então eles dizem que o maçom está nessa procura para reaver o nome de Deus. E somente quando chega-se ao grau do real arco, finalmente é dito qual o nome sagrado de Deus e que só os maçons é que sabem. E eles se orgulham que só eles são os guardiões do nome secreto de Deus. E esse nome só pode ser sussurrado entre os maçons por 3 maçons de cada vez, cada um falando uma sílaba. O nome é Jabulon.